Olá, Isaac no Brasil. Aqui é a Yas, eu sou VP IDT da Isaac em São Carlos e eu sou NST Consultant de IDT. E eu vim falar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre métricas e rotina e como você pode focar no que realmente importa. Então vamos lá. Primeiramente sobre métricas. Quais são os dados relevantes que você precisa estar olhando enquanto membro, TL ou VP da área de IDT? Primeiro falando de consideration. Em consideration, a gente olha muito para números de aplicantes, aplicações, abordagens, entrevistas com a exec, encaminhamentos, entrevistas com empresas, aceites, approvals e process time. E aí, por que você precisa olhar para isso? Talvez você esteja com dúvida do qual é a diferença entre aplicantes e aplicações. Aplicantes diz respeito a uma pessoa que se aplicou à sua vaga. Aplicações diz respeito a quantas vezes ela se aplicou. Então, por exemplo, se você tem 2 vagas de teaching e uma pessoa se aplica para essas 2 vagas, é um único aplicante, mas em 2 aplicações. Show? E aí, vamos lá. Olhando mais a fundo, a gente precisa falar sobre taxas de conversão. Então, talvez você esteja aí com uma taxa de conversão muito baixa em relação aos seus aplicantes para aceitos. E aí você precisa entender por que esse número está baixo. Talvez seja um mau alinhamento com a IR, talvez seja um mau alinhamento com o B2B ou com a empresa, e por isso que as pessoas não estão convertendo para aceitos. Ou ainda, você está com uma taxa de conversão muito baixa de aceitos para approvals. E aí você precisa entender por que essa taxa está tão baixa. Talvez o seu processo de consideration não foi tão efetivo, e aí, na hora que chegou na etapa final do processo, o seu EP não estava com as expectativas muito alinhadas em relação à empresa. Ou ainda, a empresa não estava com a expectativa muito alinhada em relação ao seu EP. E aí, em relação a isso, a gente tem o process time, né? O ideal é que você não demore muito do período em que você abre a vaga para você ter um aceito nela, ou ainda do momento em que a pessoa foi aceita para que ela seja aprovada. E se você está com um process time muito longo, se você está levando aí um mês e meio para converter uma vaga que foi aberta, você precisa entender o que está acontecendo. Talvez o seu número de aplicantes esteja muito baixo, por isso você não esteja tendo muitos aceitos e por isso você não esteja convertendo para um approval e um process time ideal. Ou ainda, o seu EP ele foi aceito, mas ele não estava muito bem alinhado e ele está demorando muito para preencher o RGA, para assinar o contrato com o GX, e aí é por isso que ele não está convertendo para um APD, ou a sua empresa está demorando muito para assinar a carta de aceite. E é por isso que você precisa estar olhando muito detalhadamente para isso. Show? E aí, quando a gente fala de experience, a gente fala de 4 principais coisas. A sua taxa de conversão de APD para Realize, de Realize para Finish, de Finish para Completed e a sua porcentagem de Response Rate. Então não adianta nada você ter aí um EP aprovado que não realiza, porque é no momento de Realize onde a gente está de fato entregando liderança. E aí, se você não está tendo uma conversão de Approval Realize ideal, se você está tendo aí 10 approvals e um único Realize, você precisa entender aonde está o gap. Talvez você esteja falhando em preparation e não tenha auxiliado o EP, por exemplo, em algo muito básico como na parte de legalização. E aí ele desiste de vir para cá. Agora, por outro lado, quando a gente fala de Realize para Finish, ela diz muito respeito a como você está trabalhando durante a etapa de Experience. Se você não está tendo aí uma taxa de conversão de Realize para Finish muito alta, se os seus EPs eles estão desistindo no meio do processo, significa que você está falhando em entregar standards e em acompanhar a experiência do EP e da empresa de fato. E aí, quando a gente chega em Finish para Completed, se o seu EP ele não converteu de Finish para Completed, significa que em alguma etapa do processo você deixou de entregar algo ou ainda você não clarificou para o EP que você estava entregando. E aí, quando ele preencheu a survey, ele colocou que não. E ainda, se você tem um alto número de finishes, mas uma taxa de response rate muito baixa, significa que os seus EPs eles estão finalizando a experiência, mas eles não estão nem ao menos preenchendo a survey para você entender se você de fato falhou na experiência dele, na entrega de standards, ou se você cumpriu, mas ele simplesmente não estava alinhado que ele precisava preencher isso ao final da experiência. Então, esteja muito atento em cada uma dessas etapas para você garantir evoluções. Show? E aí, né, análise. O que você precisa melhorar no seu processo? Primeiro, por que é importante você analisar semanalmente as suas conversões? Porque a partir disso você vai conseguir identificar gaps em cada uma das etapas do seu processo, você vai conseguir evoluir processos, você vai conseguir traçar estratégias e ações a serem executadas pela sua área, você vai ter uma visão holística, então você vai entender que se você não está tendo ali um completed no final, significa que você teve um gap aí na sua etapa de preparation. Você vai conseguir ter uma visão micro também. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão de apply para accepted está muito baixa, eu consigo entender o porquê que ela está muito baixa e eu consigo traçar estratégias para evoluí-lo. E aí, onde você consegue encontrar os dados? Core, Expa, Podio, Brasil Network Tracking. O Core é uma ferramenta muito boa para que você consiga entender a sua operação, não apenas nesse ano, mas nos anos que passaram. E aí você consegue olhar taxas de conversão, números gerais mesmo de PDs, Realized, Finished, Completed. E o Podio é muito bom para você estar garantindo que você está dentro do process time ideal. Então, talvez você não está conseguindo aí converter os seus EPs que você aplicaram, porque você está demorando dias para abordá-los e começar o processo de consideration em si. E a Brasil Network Tracking vai te trazer aí um panorama mais geral de AESEC no Brasil e de como o seu escritório está em relação ao atingimento de planejamento. Aí, show!
Aqui é um print de como é a Brasil Network Tracking para a IDT e do Core, que apresenta suas taxas de conversão. Muito importante. Vai ter um vídeo específico falando sobre o Podio e o Expa para Consideration e o Podio e o Expa para Experience. Assista esse vídeo porque eu garanto para você que vai te mostrar como você consegue estar trabalhando melhor com essas ferramentas no seu dia a dia. Show? E aí, falando de rotina, né? Rotina é algo fundamental para um membro de Consideration e para um membro de Experience. Na verdade, rotina é algo muito fundamental para um membro da IESEC, ponto. Então vamos lá. Por que você precisa ter uma rotina? Para você garantir que você está tendo organização, que você vai gastar apenas o tempo e a energia necessária, que você vai conseguir fazer tudo, que você não vai esquecer nenhum passo e que você vai manter o ritmo. E aí, bora lá. Uma rotina de Consideration, ela pode ser basicamente descrita assim, onde você vai ter dias para analisar currículos, para fazer entrevistas com EP, para fazer reunião de alinhamento com empresa, corner com B2B, para você analisar suas vagas abertas, fazer análise de conversão, de IR e principalmente atualizar o Podio. O Podio é uma ferramenta muito importante de gestão de informação e ela precisa estar sempre 100% atualizada. Show? E aí, quando a gente fala de experience, a gente fala de uma rotina onde você vai ter aí etapas de documentação de visto, alinhamentos com cooperação para garantir a entrega de standard por parte de OJAX, você vai ter que fazer checklist de documentação de EP, alinhamento de next steps com EP, fazer aí as primeiras entregas de standards, então você vai fazer IPS com o EP, você vai mapear quando vai ser o first day, quando vai ser o pickup, aonde vai ser o pickup, quando tudo isso vai acontecer, você vai precisar assinar documentos, você vai precisar fazer reunião na metade da experiência, você vai ter que ter corner com consideration para saber se vai ter ou não um EP sendo aprovado recentemente, você vai ter que fazer alinhamentos de Realize com B2B, que vai estar cuidando aí da experiência da empresa, e você vai ter que analisar os seus finishes e completeds para garantir que você está entregando todos os standards e você vai ter aí seus completeds ao final da experiência. E, novamente, atualizar o Podio. O Podio é muito fundamental para a Experience e ele garante que você não vai se perder em relação aos seus EPs. E como em Consideration, o Podio precisa estar sempre 100% atualizado. Show? E aí não se esqueça, né? Você, além de ser um membro VP ou TL, você ainda tem outras coisas que você precisa fazer na sua rotina que vão além de abordar EPs e cuidar da experiência deles. Que é, por exemplo, participar de reunião de time, participar de reuniões gerais no seu escritório, fazer ou ter track individual, reunião de TLB, caso você seja VP ou TL, O2Os que você vai ter com o seu VP ou com o seu TL, e reunião diária a qual você participa. Então você precisa ser uma pessoa organizada e que segue uma rotina e que tem muito claro o que você vai fazer todos os seus dias. E aí, né, além disso, você também precisa ter sinergia. Você não pode ser apenas uma pessoa em IDT isolada, mas você precisa estar sempre em contato com B2B, com finanças e com PM, para garantir que você vai estar tendo uma experiência legal, que a sua operação vai estar sendo sustentável para o seu escritório e que as suas empresas elas vão estar tendo, de fato, uma boa experiência e que você vai estar conseguindo casar as vagas dela. Então, não seja isolado na área de IDT, mas busque sempre ter sinergias e estabeleça, por exemplo, na sua rotina, dias para essas sinergias acontecerem. Dicas. Seja muito responsável com você mesmo. Então, se organize para que você não sobrecarregue e não pire no final, sabe? É muito importante que você se organize. Peça ajuda ao seu TL ou ao seu VP, e caso você seja VP, para o seu LCP. E utilize ferramentas de gestão de tempo e tarefas, como, por exemplo, Google Agenda, Google Keep, Trello, OneNote, Evernote e etc., para garantir que você sempre vai saber o que você precisa fazer na DDL certa e não perder nenhum compromisso. Show? Caso você tenha alguma dúvida, aqui está o meu contato. Só me chamar no WhatsApp ou no Telegram ou me mandar um e-mail. E espero que tenham curtido. Belezinha?